que eu sou o resultado de três verbos. Três verbos que tocam a minha vida, que é ler, escrever e falar. Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso canal, onde o tema é Personal Branding. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho muito importante, que é sobre a influência. Mas não fique você pensando que é sobre os influenciadores, alguma coisa assim, porque hoje a gente tem muitos influenciadores, principalmente nas redes sociais. Eu quero falar simplesmente sobre a sua influência, a minha influência e como nós dois somos influenciados o tempo todo e a gente não se dá conta. E muitas vezes a gente quer fazer assim uma grande transformação no mundo, né? Falo muito com jovens que dizem assim, eu quero operar uma grande transformação e não se dão conta de como a gente opera pequenas transformações todos os dias com o nosso exemplo. Então quero contar uma história assim sobre três pessoas aqui comigo, da minha vida, que me influenciaram e que eu espero que possam ser assim importantes para você. Então fica comigo, que eu acho que possa ser bem interessante para você refletir sobre a força da sua influência no que você faz e como também você pode ter sido influenciado a fazer o que você faz hoje. Então, se você está aqui no meu canal do YouTube, puta, seja sempre muito bem-vindo. É muito especial estar aqui com você. E eu, toda terça, toda quinta, eu coloco um novo episódio exatamente ao meio-dia. E que é bom, as pessoas me relatam, estão escutando na academia, que olham no trânsito, que olham nos seus momentos de folga, que levam para suas empresas esses vídeos, né, para discutirem com os colegas, com a equipe, e que eu fico, assim, muito feliz com os relatos que eu tenho recebido. Então, se você está no canal aqui comigo, por favor, faça uma coisa que é muito importante para mim, que é se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não se lembra, e toda terça, toda quinta esse sininho vai lhe avisar que tem um novo episódio aí, para você promover uma reflexão sobre marcas pessoais, sobre carreira, né, sobre as nossas profissões e principalmente sobre a busca de realização. Para mim é o tema maior, e esse tema Personal Branding, você sabe, é a grande paixão da minha vida. E eu quero relatar uma história aqui para você, que eu espero que faça sentido, que possa lhe promover uma boa reflexão sobre três pessoas que passaram na minha vida e que eu só me dei por conta depois de muitos anos, depois de muitas décadas fazendo o que eu faço. E eu trabalho com comunicação, tenho quase 40 anos planejando marcas com branding e há 22 anos planejo marcas pessoais, produzo conteúdo, dou palestras sobre o assunto, tenho 3 livros escritos. E depois de muito tempo pensando sobre isso, eu confesso que às vezes eu me apresento da seguinte forma, que eu sou o resultado de 3 verbos. 3 verbos que tocam a minha vida, que é ler, escrever e falar. Eu gosto muito disso, porque toda a minha vida de publicitário, toda a minha vida com o branding, planejando marcas, tem muito a ver com ler, que eu sou apaixonado desde criança, tem muito a ver com escrever, porque eu escrevo muito sobre isso, e hoje publicando livros, produzindo infoprodutos, produzindo esse canal, basicamente esses 3 verbos me resumem, acredita? Então, ler, escrever e falar ficou a minha atividade principal hoje, e eu digo para você assim, esses 3 verbos são uma paixão da minha vida, que eu até não sei quando eu estou trabalhando, quando eu estou me divertindo, ou quando eu estou lendo, escrevendo sobre alguma coisa e estou assim, vidrado naquilo, apaixonado por isso. Por isso essas 3 palavras resumem a minha vida. Mas o importante que eu me dei conta muitos anos depois, é que eu fui fortemente influenciado por 3 pessoas que passaram na minha vida e que eu olho em retrospectiva e vejo o quanto isso foi importante para a minha vida. E a primeira delas, muito importante, foi meu pai. E meu pai era um estivador do porto, né? Tinha só o ensino primário, o ensino fundamental hoje. Ele tinha a 5ª série do primário. Mas meu pai tinha uma caligrafia assim brilhante, bonita, que influenciou na minha caligrafia até hoje. Mas o meu pai fez uma coisa maluca. Quando eu tinha 4 anos de idade, ele me ensinou a ler e escrever em casa. Nas horas de folga do trabalho dele, ele foi lá, me alfabetizou, e quando eu fui entrar no ensino fundamental, eu já sabia ler e escrever fluentemente, corretamente.
E isso aconteceu aos 4 anos, então isso acabou tendo um impacto muito grande na minha vida, me influenciou entrar um pouco mais cedo na escola, no meu tempo permitia que fizesse isso, influenciou eu ter andado com pessoas sempre mais velhas do que a minha geração, por ter sido alfabetizado em casa, e foi fortemente influenciado pela ideia de começar a ler, que é a minha grande paixão. Olha a minha biblioteca aqui atrás, tenho mais de 2.000 livros e adoro esses livros. Então isso teve um impacto muito grande na minha vida e foi a primeira pessoa que, de certa forma, me empurrou para o que eu sou hoje. E aí a segunda pessoa que passou pela minha vida e que teve uma influência muito grande foi um professor de literatura brasileira chamado professor Becker. Eu nunca mais vi o professor Becker, muitos anos atrás, onde eu fiz o ensino médio, e eu fiz o ensino médio técnico, na minha época de eletrônica. Então literatura era uma cadeira meio esquecida ali, mas eu, pela minha influência do pai lá desde a leitura, eu já gostava muito de ler. Então nessa aula de literatura, nessa cadeira de literatura, eu curtia muito a ideia do professor Becker. Então quando ele recomendava livros, eu ia lá buscar os livros para fazer fichas de leitura, aquilo sempre me impressionou bastante. E uma oportunidade, o professor Becker pediu que a gente escolhesse um livro aleatoriamente na biblioteca para a gente fazer um estudo daquele livro e apresentar, fazer uma ficha técnica do livro. E eu fui lá e escolhi um livro de literatura clássica chamado O Caso Morel, e era um livro muito pesado, um livro revolucionário para a época. E quando eu apresentei, ó, professor, eu escolhi esse livro aqui, ele disse, olha, não, esse livro não é para a tua idade. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu tinha 12 anos. E ele disse, olha, esse livro é um livro mais adulto, não é para a tua época agora e tal. E aí eu disse, pô, professor, mas eu escolhi esse livro, dei uma folhada, achei interessante, assim, achei meio maluca a forma de apresentar as coisas. E aí ele repensou na hora e disse assim, não, eu vou deixar que tu faça esse livro, que tu leia esse livro, porque eu acho que tu já lê bastante e que tu vai ter maturidade para poder entender esse livro. Esse livro é um clássico da literatura, porque ele não tem uma ordem de cronologia correta, ele começa pelo final, depois vai para o meio, é pesado no linguajar, mas foi um livro marcante. E eu, com aquele incentivo do professor Becker, ele foi fundamental para mim. Sabe por quê? Porque ele disse assim, tu já gosta de ler, tu já está envolvido com a literatura e eu acredito que tu tenha maturidade para ler esse livro. Uma frase, mas essa frase me incendiou, né? Me encheu de energia, me levantou a autoestima e eu passei a gostar muito mais disso e fiquei com aquela frase na cabeça buscando cada vez mais livros. E o terceiro pessoa que passou na minha vida que me influenciou fortemente foi um professor de literatura, e eu fiz letras francês-português, foi a minha primeira faculdade na FURG, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e eu passei por um professor que era de literatura portuguesa clássica chamado Mestre Ubirajara. A gente gostava de chamar ele de mestre, porque o Mestre Ubirajara era empolgado, ele entrava em aula soberano, eu digo assim, só com um livro de chamada embaixo do braço. E a gente muitas vezes tinha 4 horas de aula com ele, ele recitava poesias longamente, ele falava de literatura com uma desenvoltura maravilhosa, ele era empolgante, ele só falava e ele tinha provas muito difíceis, as pessoas escreviam muitas folhas de caderno tentando anotar tudo que ele falava, e eu digo para você, eu não anotava nada, eu só ficava assim magnetizado por aquela experiência maravilhosa de ver alguém que ama o que faz. E que não era uma aula, era um espetáculo, as aulas eram muito difíceis, a temática muito complexa pra gente, mas eu amava as aulas do professor Ubirajara e ele se tornou para mim assim um grande exemplo de alguém que ama o que faz. Ele era um funcionário público do Banco do Brasil e à noite dava aula numa universidade federal por gostar, por ter paixão pela literatura, e ele me contagiou fortemente com isso. Então, depois de muitos anos refletindo, eu espero que isso inspire você. Eu me resumo nesses 3 verbos por causa dessas 3 pessoas que fortemente me levaram a ser o que eu sou. Hoje eu vivo disso, eu sou isso, né? E eu posso me resumir pela influência dessas 3 pessoas. E a reflexão que eu quero deixar aqui para você é que muitas vezes a gente fala de influenciadores nas redes sociais e a gente não se dá conta da influência que a gente pode ter com as pessoas
fazendo aquilo que a gente faz com maestria, fazendo aquilo que a gente faz criando uma experiência transformadora. E muita gente quer transformar a vida das pessoas e fica pensando no planeta, em transformar coisas distantes, quando a gente tem pessoas na nossa frente, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos colegas, nossos amigos, e que a gente pode exercer uma influência brutal na vida das pessoas, fazendo com paixão aquilo que a gente faz, deixando de lado a mediocridade, a medianidade do mercado e dando exemplos dessa transformação. Então eu sou muito grato a essas 3 pessoas que passaram por mim, porque realmente elas me transformaram pelo exemplo. Pense nisso, me diga aqui se faz sentido para você e eu te espero no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!